Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Talma, o Espanto, um podcast centrado em filosofia e cultura. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que muitos de vocês conhecem, pois muitos de vocês que são meus espectadores também são espectadores dela, que fala muito sobre religião e história, com uma preocupação com a verdade, o que é muito raro e precioso hoje em dia. Juliana Cavalcante, doutora e pesquisadora em História, formada pela UFRJ e que tem um canal do YouTube que está contribuindo muito também para combater essa onda de obscurantismo e absurdos em torno da religião que tem aparecido no nosso país. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Oi, Matheus, dizer primeiramente que é um prazer, né, te conhecer e fiquei muito feliz de saber que é um carioca, né, mais um carioca nas redes sociais, que o pessoal adora comentar do meu sotaque, então agora eu não tô sozinha, ó. E dizer que eu fico feliz aí dessa aproximação, que foi fruto do nosso, da galera que acompanha a gente, que nos apoia, e também vê aí que seu trabalho está crescendo, né? Também a gente tem mais ou menos mesmo número de seguidores, você tem um pouco mais, mas enfim, você só demonstra que um trabalho sério, competente, ele colhe seus frutos e, acima de tudo, apoiado pela galera. Então, obrigada pelo convite e meu agradecimento especial também fugiu agora o nome dela, Regina, a a Reluque. Regina, isso, a Regina, né? Que fez essa ponte aí, a Regina ficou, não, vocês têm que se conhecer, vocês têm que trocar ideias. Então, um beijo aí para ela também e agradecimento por conhecer mais um pesquisador aí, um divulgador científico. Perfeito. Antes de entrar nas perguntas bombásticas que eu quero te fazer, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória com esse tema e com o canal do YouTube. O que que te levou a falar sobre isso? E você tem também essa preocupação com os fatos, com a verdade? Porque eu tenho a impressão que as pessoas botam muito a ideologia e o que elas precisam que seja verdadeiro antes da verdade nos assuntos religiosos. Como é que foi essa sua construção? Eu comecei a trabalhar com história do cristianismo, né, no particular, mas no geral história das religiões, ainda na graduação de história. Eu conheci o professor André Leonardo Chevitarese, que é pioneiro nos estudos sobre cristianismo no Brasil, em universidades laicas, numa perspectiva histórica. E isso para mim foi, eu brinco que foi quando eu caí do cavalo, né? Diferente de Paulo, que ele caiu por terra, eu caí literalmente do cavalo, porque tudo que eu conhecia sobre religião era numa perspectiva teológica. Então, para mim, me causou muito espanto, primeiro, poder estudar o tema na história, e dois, eu ouvi pela primeira vez o tema de que Jesus não sabia ler e escrever. Então, por isso que eu até tenho muita compreensão, né, e paciência, logicamente, também, com a galera que sempre reage com certo estranho, estranhamento, certo desconforto sobre Jesus não saber ler e escrever, porque dão as mesmas passagens que eu dei no passado quando eu questionei, né, o André e o Laí, também um amigo, pesquisador na área também, sobre essa temática, porque foi justamente o tema sobre oralidade e memória na antiguidade, e eles aproveitaram para trazer esse tema sobre oralidade e memória no cristianismo, falando sobre o iletramento de Jesus. E aí, eu de lá para cá, eu fiquei muito incomodada com aquilo, lógico, né? Lógico, porque eu venho de uma família de religiosos, é uma família católica, nunca tinha ouvido o tema, me interessei e fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, todo em história. No pós-doc, que eu fui para arqueologia, porque eu também comecei a entender que não dava para trabalhar apenas com textos, eu precisava trabalhar também com cultura material. Então, foi aí que eu fui trabalhar também com o tema da mais antiga casa-igreja que nós temos notícia, que é uma igreja localizada na cidade de Dura Europos, na Síria. Inclusive, vai virar livro agora, minha tese, doutorado. E, e de lá para cá não parei mais, né? Então, mas ao mesmo tempo,
eu me perguntei ali no período da pandemia, foi quando eu comecei a entrar na rede, tanto que eu brinco que meus primeiros vídeos são horrorosos, né? Na parte de áudio, vídeo, que eu estava experimentando, né? Você que também é da área sabe que você, na graduação de filosofia, imagino eu, tal como a graduação de história, não tem um tópico, não tem uma disciplina, como ser divulgador científico, né? Então, assim, quem entra nas redes é um verdadeiro mundo que se abre completamente novo. A gente tem que se preocupar com iluminação, com a qualidade do vídeo, qualidade de áudio, o fundo, que o pessoal repara o fundo. Então, tudo, né? Como falar, porque a linguagem acadêmica é uma, a linguagem para as redes é outra, conteúdo é o mesmo, mas a linguagem precisa ser diferente, né? Porque ela precisa ser adaptada ao público. Então, tudo isso eu comecei a desbravar ainda no período da pandemia, que eu entrei, na verdade, primeiro no Instagram, depois eu entrei no YouTube, né? Eu acabei deixando o Instagram um pouco de lado, voltei depois, de novo, e hoje eu toco essas duas plataformas. Mas foi por conta do profundo silêncio mesmo, né? A gente tinha o Jonathan Matias, aliás, mas não muitos trabalhos, não muitos canais nessa área. Na verdade, o Jonathan Matias era uma exceção de um historiador propriamente dito trabalhando nessa temática. E hoje também tem o André na rede também, ele também tá, foi meu orientador. Então, tem outros pesquisadores atuando na área, mas foi basicamente isso, foi o desconforto pelo silêncio, porque esse espaço aqui, ele não está sendo ocupado, alguém vai ocupar. Então, a minha preocupação é que nós, né, pesquisadores, passemos a ocupar, porque se a gente que está lidando todo dia com essa temática, por que não falar para o grande público, né? Para a pessoa que está no Uber, para a pessoa que é um médico, mas está um faxineiro, enfim, não importa o ofício, né? Que área essa pessoa se dedique, mas que ela possa ter um conteúdo de qualidade, ou seja, o que, que nós de fato estamos produzindo, isso sendo levado para todos. Então, o YouTube é uma plataforma que eu gosto muito por conta do quadro de Boteco da História, que você vai participar também. Então, é onde eu faço esse contato com os pesquisadores, eu trago a ideia do boteco justamente como essa ideia da informalidade, para a galera também entender que não é só o Matheus, não é só a Juliana, que tudo que está no nosso canal foi a gente que pesquisou. Não, tem várias mãos, né? A ciência é coletiva, então, essa é a ideia, o pessoal entender como funciona a ciência, estar mais próximo, apresentar, tem muita coisa boa, para a gente também perder um pouco esse espírito de vira-lata, né? A ideia de que só no exterior se produz, não, a gente tem pesquisadores, pesquisadoras de ponta, que produzem coisas maravilhosas no Brasil. E a própria pesquisa na área de cristianismo já está aí, enfim, há décadas já. A gente já tem o quê? Só no Brasil, 40 anos, só de pesquisadores brasileiros trabalhando nessa área, gente que sai do Brasil, trabalha no exterior ou desenvolve pesquisa aqui. Então, foi apresentar, foi isso. Legal, legal. Tá preparada para as minhas perguntas? Eu, Ah, tô sempre preparada. tá. Eu queria começar, então, com uma pergunta bem histórica, assim. Quais são todas as fontes verídicas de que nós temos informações a respeito do Jesus histórico? O que viveu de carne e osso que a gente tem relatos? Onde a gente encontra essas informações? Essa é uma questão que eu recebo quase que diariamente, né? Toda vez que chega alguém novo no canal, eu respondo essas questões. A gente tem hoje a pesquisa do Jesus histórico relacionada à documentação em duas frentes. Fontes diretas sobre Jesus e fontes que nos dão base para reconstruir o ambiente social de Jesus. Eu vou começar com essa, porque é essa que deu uma virada na guinada dos estudos sobre Jesus histórico. Por exemplo, a pesquisa começa ali no século XVIII. Então, ela nasce junto com a Revolução Francesa, o Iluminismo, tá? Então, as origens dela estão nesse momento. E até meados do século XX,
a pesquisa ela estava pautada apenas e tão somente em texto, então tentando reconstruir biografias sobre Jesus. Só que depois disso, a gente tem um advento de um diálogo entre história e arqueologia, né, ou uma aproximação disso. E aí foi possível a gente conhecer, por exemplo, áreas como Nazaré, a Nazaré do século I. Inclusive, o pesquisador aí há mais de 20 anos à frente, o Ken Dark, ele tem trazido publicações recentes onde você pode perceber, por exemplo, que quem está na região de Nazaré do século I era um camponês. O índice de letramento, né, é baixíssimo. Então, dois, a comunidade judaica ali, ela era muito fechada, não era uma comunidade aberta a diálogos, né, interétnicos, não era aberto ou mais flexível à ocupação romana. Então, você consegue desenhar o retrato desse judeu da região de Nazaré. Então, você tem um ambiente. Outras descobertas no campo da arqueologia também são importantes, como, por exemplo, a região de Cafarnaum, onde você tem, por exemplo, o barco, né? Ficou conhecido como barco de Pedro, mas logicamente não é de Pedro, mas revela também a realidade desses pescadores ali nas proximidades do Mar da Galileia. Então, a gente tem essas fontes que vão ajudando a reconstruir esse ambiente, que dialogam com espacialidades, com personagens que são citados dentro dos textos. E, ao mesmo tempo, essas fontes também revelam o impacto da ocupação romana sobre a região da Galileia. Né? E por que eu digo que isso é muito importante? Porque todos nós, você, eu, somos sujeitos históricos do nosso tempo. Então, nossas ideias, nossos gostos, nossos desinteresses, nossas aflições, nossos comportamentos são próprios do nosso tempo. Então, é importante você conhecer esse ambiente, primeiramente, para você poder, então, entender as fontes textuais que chegaram até nós. Então, a partir desses elementos, tá, arqueológicos, que nos ajudam, então, a entender o ambiente desses sujeitos, tá, históricos do século I, da região de Nazaré, da região da Galileia, então, de que fontes textuais nós temos? Tirando fora do cânone, a gente tem, então, pensando em fontes não cristãs, em primeiro lugar, a gente tem Tácito, que vai falar sobre, e essa é um personagem bastante conhecido. Então, ele vai falar sobre um personagem chamado Jesus, que é crucificado sobre o governo de Pôncio Pilatos, e a gente tem também Pôncio Pilatos enquanto um governante romano, a gente tem informações desse personagem. Ponto 2, a gente tem Celso também falando algumas coisas sobre Jesus. Ele fala mais do movimento derivado de Jesus, mas ele também cita esse Jesus, esse personagem. Tá? Uma fonte que o pessoal questiona bastante, que é Flávio Josefo. E Flávio Josefo, a gente tem dois elementos de Flávio Josefo. O primeiro deles é a menção a Tiago, enquanto irmão de Jesus. Então, por Flávio Josefo, a gente não fica só sabendo de Jesus, mas a gente também fica sabendo de familiares dentro do movimento de Jesus. E você também tem, tá, ainda em Flávio Josefo, o famoso testemunho flaviano. O testemunho flaviano, a gente precisa entender que, de fato, ele sofreu interpolações por parte dos cristãos. Mas isso não significa dizer que Flávio Josefo não disse coisas sobre Jesus. E, a partir de que, das duas versões que nós temos do Flávio Josefo, tá, que chegaram até nós, essa segunda é a versão árabe, que mostra diferenças do relato, ou seja, com uma carga cristológica, né, por exemplo, essa ideia de Jesus como Deus não presente, e a gente também tem comentários de Orígenes reclamando porque o Flávio Josefo não reconheceu que Jesus era Deus. Então, você consegue mapear onde os cristãos estão interpolando, onde eles não estão, entende? Então, isso é o quê? Cruzamento de fontes. Então, metodologia que você aplica para você fazer esse processo de reconstrução. Então, essas seriam algumas das fontes não cristãs,
tá, textuais que você tem sobre Jesus. E você também tem as fontes cristãs. Que fontes cristãs são essas? Um grande problema de quem às vezes critica, dizendo, isso aqui não serve porque é um único documento. Primeiro que a Bíblia, é importante lembrar que ela é um conjunto de livros. A própria palavra em grego evidencia que ele é um conjunto de textos. Dois, que a Bíblia é uma invenção tardia, ali por volta do século IV, século V. Então, os textos que estão presentes dentro do Novo Testamento, por exemplo, tá, sem falar da Bíblia hebraica, né, que é o conhecido Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, eles nunca foram pensados para estarem juntos. Só que você precisa desmontar, então, essa narrativa, essa história criada lá no século IV, século V. Como você faz isso? Cronologia, datação. Então, você precisa reorganizar, tá, os textos do Novo Testamento. Eu costumo brincar, porque eu sou muito fã de Star Wars, né? Acho que está dando para ver atrás aí a minha Alexa, né, com R2D2. Então a força está com você. Depois que a Disney comprou, né, o Star Wars pela primeira vez passou a ter um cânone de forma clara, de forma oficial. Legal. Uma série de textos, inclusive alguns que me deixam muito chateadas, viraram lendas. Com certeza, pô. A trilogia do Herdeiro do Império, né? Que, pô, é muito, muito mais legal do Pois que é, os filmes da sequels, né? Mas enfim, a gente pode mudar o exatamente. tema. A gente pode falar do Star Wars, então, e falar sobre o cânone do Star Wars, do que eles falam mesmo. Enfim, pode ser Seria ótimo. uma próxima. Com certeza. Então, mas esse gancho ele é importante porque o que acontece? O cânone faz exatamente isso. Independente do cânone que a gente estiver falando, cânone cristão, Star Wars, tem pessoas que estão escolhendo textos que não foram, ou histórias que não foram pensadas para estarem dentro de um cânone. Sim. E aí, logicamente, arranjos são feitos, tem uma forçação de barra, interpretações, interpolações, né? A próprio cânone do Star Wars está tendo que fabricar novas histórias para costurar Exatamente. textos, narrativas que não fazem sentido. Exatamente. Ou filmes, né, clássicos da primeira trilogia que estão pensando já em ser refilmados por conta desse cânone que você vê que tem contradições, tem ruídos ali que não fazem sentido. Então, é isso que os autores cristãos, tá, no século IV, século V, fizeram. A mesma forma que a Disney está fazendo agora com Star Wars. E quando você bota essa cronologia, você vê quando cada texto foi escrito, a gente percebe que isso é uma invenção, fica ainda mais escancarado. Por exemplo, você tem dentro do cânone duas mortes atribuídas a Judas, o que é um detalhe fantástico. Judas se arrepende e se enforca em Mateus, mas em Lucas, no texto de Atos 1, ele não se arrepende, ele toca a vida dele, ele acaba morrendo por causa de um acidente. Então, aí você precisa criar toda uma narrativa mirabolante, dizendo, não, na verdade, isso é um complemento. Gente, não é complemento, são histórias independentes, que não tem uma conexão com a outra, tá? Isso é a costura feita no século IV, século V. Quando você vê a datação, você vê que você já está lendo errado. É como se você estivesse pegando meados, final da história, né? E não consegue entender. Sabe aquela pessoa que está entrando no meio da conversa e quer interagir? É o famoso pegar o bonde andando? É isso que é o Novo Testamento, quando você começa com Mateus. Você deveria começar com Paulo. Paulo está datado na década de 50 e ele, sendo da década de 50, ele conhece personagens centrais, como Tiago, que também é citado por Flávio Josefo. Então, eu tenho algumas informações, poucas, porque Paulo já está falando numa perspectiva teológica, que esse é o grande desafio metodológico para quem lida com os textos cristãos, porque os textos cristãos falam do ponto de vista da fé. Uhum. Então, é como se você, tendo seus alunos, daqui a 50 anos, eles escrevessem textos sobre você. Eles vão trazer dados pertinentes para a reconstrução histórica sobre o Mateus enquanto um personagem, enquanto um agente,
mas também vai ter muitos elementos de admiração. Então, esse é o ponto também que a gente precisa entender. Mas a gente tem Paulo. Além de Paulo, a gente tem a fonte Q, que é uma das fontes de base para a composição de Mateus e Lucas, que são textos que são atribuições, são tradições, ou seja, Mateus e Lucas não são os autores desses evangelhos, tá? Esses evangelhos não conheceram Jesus. A gente tem o Evangelho Gerton também, que foi encontrado no Egito, e então é um fragmento de uma tradição completamente diferente, também datada aí por volta da década de 50, tá? A gente também tem o Evangelho de Tomé, que também traz elementos sobre Jesus, e que você consegue, então, extrair, tá, ideias, informações, fazendo esse cruzamento dessas fontes literárias, em que você extrai o quê, por exemplo? Você extrai que Jesus era um judeu, tá? Muito preocupado com essa ideia de uma restauração de Israel, porque estava fortemente incomodado com a ocupação romana. E aí você também vê uma necessidade de você fazer boas traduções. Tem muita gente que diz que Dai a César é um exemplo de um Jesus pró-Roma, mas essa tradução Dai a César é péssima. Devolva a César seria a melhor tradução. Ou seja, é uma crítica social que ele está fazendo ao contexto político, social, econômico. Quando você estuda também essa ideia da atuação do Império Romano sobre as áreas conquistadas, você vê que no contexto da antiguidade, uma forma de demarcar que você não tem autonomia, você não é uma civilização, né, um povo livre, civilização, que a gente já questionou muito esse termo, mas só para facilitar, é quando ele não pode cunhar moedas. A cunhagem da moeda, né, é um símbolo se aquele povo é livre ou não é. Então, a partir do momento que circulam moedas que não são cunhadas por você, isso revela que você não é mais uma nação livre. Então, devolver é nesse sentido, devolver aquilo que marca elementos, então, da não autonomia, da não liberdade. Então, a gente começa a entender também que Jesus, por exemplo, quando fala sobre ideias remontando aos textos, né, do material hebraico, né, da Bíblia hebraica, não é que ele também reconhece, por exemplo, que Moisés existiu, mas ele é um quanto um religioso, tal como hoje, religiosos vão falar sobre, por exemplo, como foi o dilúvio. Isso significa que o dilúvio aconteceu? Não, mas que ele crê nessa narrativa do dilúvio. Jesus, então, como um religioso judeu, camponês, tá, de áreas rurais, e que dessa região, além dele, saiu outros movimentos populares de marca religiosa, política, críticas a Roma. Então, esse é o balanço que a gente faz, em linhas gerais, a partir dessas fontes. Mas eu estou citando aqui só as principais, né? Eu tenho, tanto do ponto de vista cristão como não cristão, teriam outras fontes aqui, mas em menor escala também, mas que mostram, então, esse processo de reconstrução. E que a guinada na pesquisa do Jesus histórico se deu justamente nesse viés, quando a gente passou a cruzar texto com cultura material, né? Ou seja, dados da arqueologia. Para pensar toda a antiguidade sempre fica mais fácil, porque eu estou falando de uma antiguidade em que a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, quem escreve é um grupo seleto, né? Você que é de filosofia, você lida bem com isso. A Grécia Antiga, por exemplo, né? Eu não tenho um Platão que ele está escrevendo para toda a Grécia. Não, era Ele está escrevendo para um eixo, um público. que tinha um tempo livre, dinheiro. Exatamente. É um público muito seletivo, muito específico. Então, para a história, o diálogo com a arqueologia, ele é fundamental porque é o caminho que a gente tem para acessar essas camadas iletradas, essas camadas sociais mais baixas, mais pobres, que é justamente o ambiente de Jesus. Ou seja, a história arrasta para esse homem simples, de carne e osso, tá? Que não tem nada de fantástico. Essas narrativas fantásticas são frutos, então, desse olhar teológico que é depositado no movimento que recupera Jesus.
ou seja, o movimento de Jesus sem Jesus, que não aceita a morte de Jesus na cruz e recupera Jesus como um Marte, como um sábio, e aí outros retratos, filho de Deus, o próprio Deus, né? E aí, enfim, vai depender da imaginação e do público, né, que a gente está lidando. Isso me leva perfeitamente para minha segunda pergunta. A gente encontra, por exemplo, em João, Jesus afirmando ser Deus, certo? Isso não é compatível com todas as fontes, né? É, como é que é com Jesus histórico? Ele por acaso afirmou ser Deus? Não, ele não afirmou ser Deus, até porque, do ponto de vista de uma análise histórica, um judeu fazer esse tipo de afirmação é completamente anacrônico, né? É completamente incoerente. De novo, é ler Jesus dentro desse ambiente. Então, é um ambiente judaico campesino. E o ambiente judaico campesino é aí que torna ainda mais absurdo a ideia de Jesus ter se afirmado como Deus. Porque o judeu campesino, ele é o judeu mais ortodoxo, mais conservador dentro daquele contexto. Ou seja, se ele já não aceita essa interação com povos estrangeiros, o que dirá ele querer se colocar no lugar, né, do próprio Yahvé, o único Deus dentro da cabeça desse indivíduo? Então, isso já mostra, quando você analisa, né, Jesus dentro do seu ambiente religioso, que esse é um elemento improvável, não tem como a gente admitir isso. Somado a isso, a gente vê que todas as vezes que Jesus aparece em contexto de alta cristologia, ela é numa perspectiva puramente teológica, ou seja, são narrativas fantásticas, são narrativas que dialogam com outras divindades, outros semideuses do mundo helenístico. Então, em nada, o próprio texto de João, ele é um texto do século II, não tem nada ali que a gente possa, tá, perceber de elementos de uma testemunha ocular. O próprio fato de ser uma testemunha ocular, um vocabulário muito próprio desse ambiente helenístico, que dialoga também muito com o pensamento platônico, né, que vai ser muito recuperado por comunidades judaicas helenizadas, como, por exemplo, o pensamento de Fílon, de Alexandria. Então, isso tudo já arrasta para um ambiente completamente distante. Só em The Chosen mesmo que você tem o João lá catalogando entrevistas, né, com os discípulos e escrevendo material. Você não assistiu? Mas isso é teologia. Talvez na Rede Record também, né? Mas É, você com certeza conhece o trabalho do Bart Ehrman. sim. Ele tem um argumento bem interessante sobre isso, que ele fala que por que que as outras fontes iam omitir um dado tão importante de Jesus se ele realmente fosse Deus? Não faz muito sentido isso só aparecer tardiamente, se é algo crucial assim para a narrativa, né? Se ele falava que era Deus. Com relação a essa questão da datação ser tardia, dentro do próprio cânone, essa alta cristologia, essa ideia de um Jesus como Deus, ela não é inédita, não, tá? Já na década de 50, você tem Paulo em Filipenses falando que Jesus, na forma de Deus, ele, né, ele se rebaixa, tá? E vem para uma forma humana. Ou Uhum. seja, Paulo já trabalha com algo muito próximo da abertura, né, de João, ou seja, capítulo 1, verso 1, nessa ideia dele é o verbo, ele é o logos. Isso já está ali em Paulo. Até porque Paulo também trabalha muito com essa ideia de esse vocabulário, né, judaico-helenístico, porque ele era um judeu, né, helenizado, então isso também não era estranho. Philon, que é contemporâneo, já trabalha também com essa literatura, tá? O próprio Flávio José também, tá? Tem esses diálogos. Quando você olha as sinagogas que trazem essa aproximação de Yahvé com Zeus, por exemplo, né, o culto ao Deus Altíssimo, então não é algo inédito.
O que eu diria que talvez seja a diferença de Paulo para João é que João trabalha com Jesus que já é 100% distante, descolado desse ambiente humano. Uhum, Repare, na cruz ele não sente dor, uhum, né? Ele não, ele tá lá sendo crucificado, ele normalmente, ó, mulher, esse aí é teu filho, ó, esse é tua mãe. Então, ele é um Jesus que já não é mais humano. E, ao mesmo tempo, você vê que tem um trabalho ali muito mais lapidado em João do que quando comparado a Jesus, sobre narrativas, por exemplo, diálogos como a mulher samaritana, embora tenha uma narrativa ali bastante interessante. É um Jesus que sabe tudo, ele é um conhecedor de tudo. Ou seja, é quase a ideia de um cosmos, né? Coisa que não está presente em Paulo. Então, essa é a grande, talvez, a novidade, e que é algo mais tardio, algo que você já não vai encontrar em Mateus, Lucas, sim, tá? O que eu acho que também é interessante para poder você perceber que essa narrativa não pode ser de Jesus são os diferentes retratos apresentados. Se exatamente. Jesus tivesse dito que ele era Deus, por que que não há então uma constância? Em alguns momentos ele Exatamente. aparece como Messias, outro É. ele aparece como sábio, né? Então, ora, então tem um problema aí. Não, não é um detalhe, é algo fundamental para a narrativa. Por que que isso não ia estar Exato. nos outros, desse, com essa centralidade que aparece em João, sabe? E essa coisa de Messias não é sinônimo de ser Deus, né? Ele falar que é Messias na cultura judaica tem uma conotação totalmente diferente do que as Sim. pessoas entendem hoje, né? O Messias para o judaísmo não é Deus de forma nenhuma. Então, eu fico bem perplexo assim com a maneira que as pessoas é, viram os olhos para isso. Eu sei que você que está muito mais ligada com isso no seu trabalho, você não pode ter esse constante espanto que eu tenho, porque, enfim, tomar essa narrativa como se fosse uma coisa bonitinha, apresentada, do jeito que se encontra nas nossas Bíblias hoje, assim, assim, é no mínimo uma ingenuidade, certo? É uma coisa que... Eu não diria que é genuidade, é aquela. O pessoal pode ficar um pouco chateado, mas é a melhor metáfora que eu tenho. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E então, o que que acontece? Você, desde criança, você é apresentado a essas narrativas teológicas. Só que você é apresentado também com a Bíblia apresentando uma única história sobre Jesus, onde os evangelhos funcionam como elementos complementares. Só que aí você tira quantas pessoas de fato leram os textos que estão dentro da Bíblia, né? Aí você já vai fazer um corte grande, vai cair um bando de gente, né? Dois, quantas pessoas leram esse texto como um texto independente? Então, ler só Mateus, fazer anotações, isso também já cai. Sim. Veja, todas as vezes que eu dei o exemplo de Judas para religiosos, não souberam me responder. Como explicar essa contradição? Ou ainda em Judas, como explicar o fato de que Mateus diz que a morte de Judas é para cumprir uma profecia, sendo que essa profecia não está no texto que o autor do Evangelho de Mateus diz estar. A pessoa nunca consultou. Ela, na verdade, ela nem leu. Em muitos casos, ela ouve a liderança religiosa, o padre, pastor, falando, tá? E cada vez mais pastores, né? Porque o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico, mas ela não para ler, ela não sabe o que está no texto. Então, assim, Mateus, eu acho que o problema é também a falta, a ausência de oportunidades, de espaços que ensinem a ler o texto de forma crítica, de forma histórica. Sim. Você fica perplexo por isso, porque você já está fazendo essa leitura crítica, né? É o mito lá da caverna, né? A gente já saiu da caverna, mas a maioria das pessoas estão ainda na caverna, porque elas são educadas desde o momento que elas começam a respirar. Elas aprendem com o Natal, que aquela é a história do menino Jesus que está na Bíblia. Mas se você pega também Mateus e Lucas, são histórias de nascimento completamente diferentes. Só em Mateus você tem Herodes, com a matança lá das crianças.
né? Só em Mateus você tem a visita dos magos, que detalhe, não são magos, são magos, não são três nem reis. Essa informação também não está em Mateus. Mas as pessoas anualmente contam a história dos reis, três reis magos que visitaram Jesus. Então, olha as camadas que vão sendo costuradas, Sim, né? total. A verdade é que o cristianismo ele é muito mais narrativas que são fabricadas fora do texto, dos textos bíblicos, do que propriamente os textos bíblicos. Caramba. E quando o filósofo sai da caverna e descobre o mundo real e retorna, as pessoas não querem sair. Acham que ele tá maluco, assim. Porque para elas a sombra é a realidade, né? Porque a vida inteira você viveu olhando para essas sombras como se elas fossem a realidade. Então, imagina, eu entendo como deve ser um choque realmente, né? Mas é exatamente isso que acontece. E se tivessem ambientes de maior incentivo para o estudo historiográfico e teológico desses textos, em comunidades mais populares, e eu acho que ia ser melhor, mas o problema é que muitas dessas autoridades não querem que isso aconteça, porque Não, precisam não que quer elas nem que vá continuem para a acumulando. faculdade. Pois é, como disse lá o. Manda, que diz que o filho tem que vender picolé na É na garagem. praia, é na garagem. Isso aí. Ou então quando culpam tragédia no Rio Grande do Sul por causa de outras religiões ou por causa de satanismo, né? A situação está extremamente caótica e é, encenação de aborto no Senado. É, assim, quando você pensa que todos os limites já se ultrapassaram, surge uma situação nova. Que Sempre deve tem ter. uma coisinha, a caixinha de Pandora, sempre tem alguma coisa. É, Só que a nossa caixinha de Pandora aqui é invertida. exatamente. E quais são as passagens que mais ressaltam deliberadas alterações dos fatos para servir propósitos teológicos? Que assim mais chamam a atenção. Você diz como assim? Você diz para uso fundamentalista Eu digo nos ou para próprios. esse processo de teologização de Jesus? Em que Isso, sentido? exatamente, de teologização do Jesus histórico. Quais são as passagens ali que você encontra fazendo essa comparação de fontes, que isso claramente foi um autor posterior de uma cristandade que está tentando construir ali, né, um mito em torno da figura histórica. Perfeito. Eu vou pegar uma passagem que eu acho que ela dá pano para manga para várias discussões. É a narrativa do apedrejamento da mulher adúltera, que está dentro do Evangelho de João, já que a gente está falando de João. Uhum. Essa narrativa ela é fantástica, porque primeiro que essa narrativa ela não aparece nas cópias mais antigas do Evangelho de João, tá? E ela também não aparece nos comentários mais antigos do Evangelho de João. Ou seja, ela é uma clara interpolação. Ela é uma interpolação grosseira, inclusive, a tal ponto que essa interpolação ela dançou, digamos assim, entre o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas. Até ela ganhar o formato de exposição que ela está hoje, tá? Isso levou um certo tempo. E essa narrativa, ela é uma, quando você olha do ponto de vista de uma historicidade, você vê que não tem como, porque, por exemplo, outro dia me questionaram se, a partir dessa narrativa, Jesus teria sido a favor do apedrejamento da mulher, já que ele era um judeu. Eu falei, gente, se essa narrativa fosse minimamente histórica, por que que o homem que traiu não aparece na cena? Só é a mulher. Sendo que dentro da cultura judaica, quem deve ser condenado é o homem e a mulher que traiu, não apenas a mulher. Então, o autor dessa passagem, ele nem sabia informações do campo sobre a cultura judaica, cultura e religiosidade judaica, já começa aí. Ponto 2, essa narrativa, ela também é problemática porque Jesus fala sobre, veja, ele não está discutindo questões de fato ligadas à cultura judaica, ele está falando da ideia do pecado,
né? E ele já fala numa ideia de um pecado muito ligado a um amor cristão. Em nada dialoga também com esse princípio judaico. Então, um outro erro grosseiro, porque se você tivesse falando de Jesus como um judeu, Jesus viveu e morreu como um judeu. Ele não tem como discutir questões do campo, né, do amor cristão se ele nunca se viu como cristão. Ele não fundou o cristianismo. Tá? Quem vai começar a dar um passo nesse sentido da filia, da ágape, é Paulo. E ainda assim, Paulo está dentro do judaísmo. Então, o autor que está ali, ele já está pensando já a nível 100% cristológico. Um terceiro ponto que essa passagem ela também é muito problemática é porque essa passagem costuma ser utilizada para dizer que Jesus estava escrevendo, né? E aí até é clássico o filme Rei dos Reis, que vai botar Jesus escrevendo os pecados ali do pessoal, por isso que o pessoal teria fugido. Mas a palavra ali, ela parece mais sugerir que não é escrever, mas rabiscar, desenhar. Então Jesus estaria desenhando, rabiscando. Ou seja, a narrativa, o que que ela tem de base ali, princípio? Essa narrativa ela não guarda nenhuma herança histórica. Essa narrativa, ela visa apenas e tão somente dizer que Jesus, enquanto Deus e um Deus misericordioso, ele olha o pecado do coração de cada um. E, ao olhar o coração de cada um, ele vê que o pecado daquela mulher é a menor. Tanto que ele fala o que no final da narrativa? Vá e não peque mais. Ou seja, ele não está mais falando como um judeu, ele está falando como o próprio Deus. Essa narrativa é muito, muito, muito cristológica. Então, é a ideia do Deus do arrependimento. São elementos, inclusive, que o cristianismo trabalha com forma muito latente, né? Essa ideia do arrependimento, do medo, do pecado. Então, a narrativa toda, né, fala nesse sentido. Então, não tem como você pegar esse exemplo aí e não ver como um belíssimo exemplo que fala sobre cristianismo e não sobre judaísmo. Um outro exemplo que eu acho que também é bem interessante é que eu brinco que são os porquinhos atléticos, né, que é o exorcismo de Gadara ou Gerasa. Esse, ele é interessante porque ele tem alguns elementos históricos não sobre Jesus, mas sobre os autores do texto. Só que são autores que claramente não podem ser testemunhas oculares de Jesus. E como é que você desarma isso? Gadara, ou Gerasa, está a cerca de 10 quilômetros de distância do Mar da Galileia. Então, você realmente tem como atribuir historicidade de um exorcismo de Jesus, que joga os porcos, né, os demônios para os porcos, e manda eles se jogar no mar, precipitar no mar. Esses porquinhos correram 10 quilômetros para poder se matarem? É sério isso? Então, é quase assim, é verdade esse bilhete? Né? Então, assim, ou seja, quem escreveu não conhecia nem o mínimo de geografia. Como é que esse indivíduo vai ser testemunha ocular de um exorcismo? Tá? Outra coisa, essa narrativa já fala de um Jesus extremamente vingador, Exatamente. né? E nem um pouco compassivo com os porcos, né? Assim, isso Não. tem gente que vai ver isso como um detalhe inferior, mas realmente não é assim. Se o cara, por exemplo, se ele for realmente Deus e deter a sabedoria da ética absoluta, ele não ia fazer isso com os porcos. Ele podia fazer o que ele quisesse com os demônios. Enfim, é só um comentário. Não, é interessante esse comentário filosófico, porque é um outro ponto que a gente agrega dentro da complexidade da narrativa. E aí, quando você vai vendo a construção, né, Jesus também aparece como aquele que repete feitos de Mateus dentro dessa narrativa. Aliás, Moisés, perdão. Ele repete elementos de Moisés. Moisés é um personagem muito importante para essa literatura, para esse imaginário, né, judaico. Então, Jesus o tempo todo é apresentado como um novo Moisés, dentro da abertura do Evangelho de Mateus mesmo. A história de nascimento de Jesus é quase que uma réplica da história de Moisés, tá? Um outro ponto que também é problemático, que quando a gente vai ver porcos, tá? O nome dos demônios é legião, né?
Então, o que aconteceu historicamente com Gerasa, Gadara, o que parece mais ser ali é uma projeção do autor que sabe dos resultados da guerra, né, judaico-romana, a destruição, Gerasa, Gadara completamente arrasada, e a partir de uma perspectiva de Jesus como um salvador, ele projeta isso para uma narrativa de exorcismo. Então, ou seja, a narrativa é 100% teológica também, né? O que tem de histórico, na verdade, é a guerra judaico-romana, que ele usa de pretexto para mostrar que Jesus é o Salvador, mas é um Salvador que vinga, né, contra as violências, contra toda a ação praticada pelos romanos na região de Gadara, Gerasa. Mas não dá para a gente falar numa historicidade de porquinhos percorrendo 10 quilômetros. E esse é só um dos erros, né, geográficos que os evangelhos trazem. Os autores dos evangelhos claramente não conheciam a geografia daquela região, eles tratam lugares como cidades, sendo que não são, né? Enfim, é um problema aí constante que você encontra dentro dos textos. Pô, os caras, you had one job, é só fazer um dever de casa. Vai até, percorre a distância, pô, pra botar bonitinho. Se você quer que seja uma teologia duradoura pra eternidade, faz um trabalho legal. Mas enfim, o que que a gente sabe sobre esses caras, os autores verdadeiros, assim? Isso, infelizmente, a gente sabe muito pouco, porque os autores, tá, salvo duas exceções, que é Paulo e a outra seria o autor de Apocalipse, que é o João Visionário, a gente tem muita pouca informação porque eles não deixaram o autógrafo, ou seja, eles não assinaram o texto circulou de forma anônima. Então, o que a gente pode dizer? Primeiro, todos os autores cristãos são de língua grega, né? Porque todos os textos do Novo Testamento e para além deles foram escritos, né, originalmente em grego. Então, grego é a língua de base. Isso já mostra uma mudança radical de Jesus. Ou seja, Jesus, você não pode mais estar falando de Jesus, porque o filtro de leitura já é o filtro grego. 1.2 que a gente também observa é que muitos desses autores, por exemplo, o autor do Evangelho de Lucas e Atos, ele é um autor que a gente seguramente pode dizer que ele é um temente a Deus. O que é um temente a Deus? É um indivíduo de origem politeísta que frequenta as sinagogas, né? E o autor de Lucas, Atos, inclusive citando a Septuaginta, que é um outro indício de que eles eram de língua grega, não de língua hebraica, por exemplo, tá? Ele frequenta, né? A gente sabe muita informação por epigrafias, o próprio Flávio Josefo, Filon de Alexandria. Esses tementes a Deus, eles eram muito frequentes dentro das sinagogas de diáspora. Eles patrocinavam, tá, obras, reformas. Eles, inclusive, mandavam dinheiro para Jerusalém, né? Então, eles eram pessoas importantes para a comunidade judaica da diáspora, então é um outro ponto importante. Esses textos, então, são escritos também nessa realidade de diáspora, ou seja, dentro da dinâmica judaica de comunidades judias que não vivem dentro da região da Judéia, barra Palestina. Eles viviam em cidades gregas, como Corinto, tá? Eles vivem o que hoje é Etiópia, né? Eles vivem, sei lá, Éfeso. Então, outras cidades que não são, outras regiões que não são a Judéia barra Palestina. E nessa dinâmica, né, dessas comunidades judaicas, delos também, é uma região que aceitava esses tementes a Deus, ou seja, eram mais flexíveis, coisa que o Jesus histórico não seria. Jesus histórico era completamente avesso a essas flexibilizações. Então, é uma outra, por isso também a gente tem outros retratos de Jesus. E por que que eu digo que o autor de Lucas Atos porque é o texto que mais faz menção aos tementes a Deus. E sempre constrói, né, Paulo, os encontros de Paulo com os tementes a Deus como algo muito positivo, com uma possibilidade de abertura. O autor de Mateus, a gente já vê que ele certamente era um escriba, né? Então, alguém que também sabia
ler e escrever em grego, tá? Então, são esses elementos que a gente começa a mapear. Autores de origem, tá? Ligada ao judaísmo, por ser um escriba, então um judeu cristão, ou porque é um temente a Deus, ou seja, um indivíduo, né, que frequenta as sinagogas, mas ele não conhece a geografia da Palestina, ele não sabe absolutamente nada da região, por isso esses erros grosseiros, tá? E que também está muito distante de Jesus. Então, é muito pouco, né? Infelizmente, o que a gente tem sobre historicidade desse personagem, desses personagens, desses autores. Até porque esses textos, diferente de hoje, por exemplo, você publica um livro. O livro, ele parte, então, de você. Então, tudo que for falado sobre esse livro vai ser citado o seu nome. Esses textos não tinham essa finalidade. Tá? A produção de textos cristãos começa quando você tem formação de comunidades. Por quê? A forma de propagação mais antiga do cristianismo, ela é a oralidade de forma itinerante. Só que nem todos esses seguidores de Jesus, nesse movimento pós-morte, né, vão querer ficar sendo andarilhos, eles se fixam. E aí eles se perguntam, sim, mas como eu posso ter informações sobre Jesus? Onde eu posso ler? Onde eu posso conversar com a minha comunidade sobre isso? Né? A origem das lideranças locais também. Então, isso dá uma necessidade de formação de textos. Por exemplo, o que a gente observa hoje é que todo texto cristão é uma demanda de comunidade. Então, esse texto surgiu porque houve a formação de uma comunidade, seja por correspondências ou seja como textos, evangelhos, apocalipses, tá? Que também é uma carta, querendo ou não, ali também é. Mas tem essa demanda, então, de estruturar comunidades. Ok. E os nomes? Como é que foi feita essa escolha? Lucas, Mateus, Marcos. Essas escolhas não foram um caminho fácil, tá? O debate é longo sobre isso. Quando você pega os autores da patrística, como é mais conhecido, eu prefiro chamar de autoproclamada ortodoxia cristã, Gostei. porque eles que estão dizendo que são ortodoxia, né? Inclusive, tirando pessoas da ortodoxia, porque nem todo herege sempre foi um herege. Claro, Por claro. exemplo, Os o gnósticos, né? próprio Valentino, né, o Valentiniano, que é um nome muito forte no meio gnóstico, ele foi da ortodoxia cristã. Mas essa patrística, como é o termo mais conhecido, eles começam, ao longo de todo o século II, debater sobre a autoria desses textos. Tá? E isso também tem divergências quando você olha autores, né, da ortodoxia ocidental e da ortodoxia oriental. Tem divergências nesse sentido. Por exemplo, o texto de Hebreus, eu gosto muito do texto de Hebreus por conta do longo debate que vai se ter sobre a autoria. Alguns vão atribuir a Maria, mãe de Jesus, outros vão atribuir a Apolo, a Priscila ou Prisca, Áquila, tá? O próprio Paulo, então Timóteo, então tem uma série de candidatos. Isso mostra como você não tem mais essa informação, ou seja, porque o texto era anônimo. E os evangelhos é a mesma coisa. Você tem um longo debate também para poder definir essas autorias. Por exemplo, segundo Eusébio, Papias foi um dos primeiros a sinalizar que hoje o evangelho de Mateus deveria ser de Mateus. E ele vai falar nisso com base em algumas expressões aramaicas, hebraicas que tem dentro do texto. E aí ele vai dizer que houve um Mateus, que era discípulo de Jesus, que tinha catalogado histórias, que é algo completamente diferente de um certo personagem aí das redes sociais que fica dizendo que Mateus é a prova que Mateus escreveu em hebraico e depois foi traduzido, não. Tá? A informação que nós temos é um certo Mateus, que teria sido discípulo de Jesus, é isso que Papias está falando. Teria catalogado histórias sobre Jesus. Ponto. Tá?
Daí surgiu uma errônea interpretação, que é vendida aí por apologetas, de que então essas histórias sobre Jesus foram originalmente escritas por Mateus em hebraico e depois traduzido para o grego. Mas a gente não tem nenhuma evidência que esse texto foi traduzido, mas vai se consolidar de fato essa tradição, tá, de Mateus como o autor do Evangelho, e isso vai ser fixado lá no finalzinho do século II com o Irineu. A autoria, quem vai bater o martelo sobre os evangelhos na autoria é Irineu. Cara, esse Irineu é fogo. Ele detona os gnósticos, ele é super controlador. É. Eu acho que tem gente pior do que ele, é o caso de Tertuliano. Sim, sim. O Tertuliano é super Mas eles irracional. disputam. Enfim, a respeito de Paulo, tem esse discurso também, né, de que Paulo realmente criou o cristianismo, o paulinismo. Eu queria saber o que que você pensa disso, porque na filosofia, por exemplo, a gente tem o Nietzsche falando no século XIX, do Anticristo, que o problema com o cristianismo, que ele chama de moral dos escravos e toda essa questão de rebaixar o ser humano a uma espécie de ovelha servil e tal, tudo isso começa mais com Paulo e não com o próprio Jesus. Ele não tem tanta rixa com Jesus. A rixa dele é com Paulo, assim, que é tipo, ele destrói completamente grande parte da obra, ele destruindo Paulo e Kant, que para ele era um cristão revestido, né? Mas enfim, o que que você pensa sobre essa ideia de que foi Paulo quem realmente fundou o cristianismo? E como é que o cristianismo realmente se organizou assim? Eu sou bem contrária a essa ideia de que Paulo criou o cristianismo, porque o primeiro ponto é você esvaziar toda uma tradição ou tradições que existem dentro do próprio cânone. Por exemplo, o próprio título do Nietzsche, ele não pega de uma tradição paulina, ele pega de uma tradição joanina, tá? E a tradição joanina de primeira e segunda João, inclusive, que são as responsáveis, ou uma das responsáveis, na região da Síria, em harmonizar os nomes de Pedro, ou de Paulo, perdão, e João, tá? Então, isso é um detalhe interessante. Dentro de todo o Novo Testamento, o termo anticristo só aparece em dois lugares. Que lugares são esses? Dentro dos escritos, né, da primeira e segunda carta joanina, e que são as responsáveis por fazer esse processo. Então, só isso já seria um bom ponto de partida para eu tecer críticas a esse argumento, tá? Mas tem mais coisa aí. Primeiro, que Paulo, ele, em diferentes momentos na sua carta, ele vai dizer que ele é um judeu. Ele é um judeu que acredita em Jesus, então ele é um judeu cristão. O próprio texto de Atos, ele vai dizer em um dado momento que os cristãos, o termo cristão, aparece também na Síria pela primeira vez, na região da Antioquia, e são os críticos dos cristãos que os rotulam de cristãos. Até então, eles são conhecidos como rodós, né, praticantes do caminho. Isso é uma ideia fantástica, porque Paulo, ele diz que ele é, antes de ser um cristão, um fariseu. Então, ele era um judeu do ramo farisaico. Por algum motivo, ele se convence que Jesus, o caminho do cristianismo, era o caminho correto. Então, ele migra, tá, do farisaísmo e vai para o cristianismo, que ele entende que a verdadeira forma de seguir o judaísmo era por meio da figura de Jesus, era por meio do cristianismo. Então, nós estamos falando de autores e seguidores de Jesus que se entendem como judeus, ou que querem ser judeus por meio do batismo de Paulo. É o caso dos tementes a Deus, e também indivíduos de origem politeísta, que vão passar a seguir o movimento de Paulo. Ora, então eu estou falando de um momento em que Paulo em nenhum momento funda ou cria. É diferente de você falar que tem ideias, tem pressupostos ali dentro de Paulo que Paulo não vislumbrou que poderiam ser abertura para um racha entre o cristianismo e o judaísmo. Aí eu concordo. Então, são coisas diferentes. Uhum. E são essas coisas que seguidores, tá, de tradição paulina
vão, a partir do século II, finalzinho do século I já, na verdade, vão começar a ver, vão mudar o sentido da carta de Paulo, né? O Deisman, ele tem uma discussão, que é um autor também mais ou menos contemporâneo, ele é um pouco depois do Nietzsche, que o Nietzsche é mais século XIX, né? O Nietzsche é mais contemporâneo ali, o Pedro II, né? O Deisman já é início do século XX. Mas é contemporâneo no sentido dessa escala no tempo, né? Que eu quero dizer. Ele vai estabelecer uma diferença entre carta e epístola, que eu acho que funciona muito bem. Você pode ver que, no geral, a gente não fala, no meio religioso, não fala carta, fala epístola, epístola de Paulo, né? Isso é interessante porque carta pressupõe, e você vê que eu uso carta, não epístola. Carta pressupõe a ideia de que é uma correspondência minha que parte para você. Então, é algo pessoal. As cartas de Paulo, as cartas autênticas, tinham essa finalidade. É Paulo respondendo questões para os cristãos de Corinto, ou uma liderança de uma determinada igreja, é o caso da carta Filemon. Tá? A epístola, ela ganha um sentido genérico. Ela tem uma ideia de moralidade, de ordem, tá? Então, uma forma de regular qualquer igreja. Ela ganha esse princípio universalizante. Então, são esses autores de finais do século I, como, por exemplo, o autor da Primeira Clemente, como outros autores do contexto do século II, entre eles Tertuliano, que vão dar essa ideia de moral, uma moral cristã, dentro dos textos paulinos. E aí eles viram epístolas. Então, Deisman faz essa argumentação, a carta como algo privado, epístola como algo universal. E é tão universal que, veja, cristãos ainda hoje são capazes de ler, sei lá, 2 Coríntios e achar que 2 Coríntios fala da realidade dele. Então, olha o princípio moral, o princípio universalizante. E o que a gente percebe é que dentro das igrejas siríacas, o Paulo faz muito, muito sucesso, tá? Só que aí você tem dois momentos que são centrais também no contexto do século II. Os valentinianos, que são os primeiros a comentar o Evangelho de João, e que usam muito material paulino, tá? Eles então fazem esse cruzamento entre Paulo e João. Então, é uma primeira costura que nasce aí, e eu diria que aí sim nós temos essa origem dessa ruptura, tá? Quando você estabelece esses arranjos de tradições. E os valentinianos, que hoje são vistos como hereges, são muito importantes para isso. Um segundo momento é o autor, ou os autores, melhor falando, das cartas, tá, joaninas, em que as cartas joaninas também trabalham com esse princípio de epístola, ou seja, nessa ideia universalizante, e também fazem esse arranjo entre com Pedro, perdão, com Paulo e João. Como é que eu digo isso? Muito embora a carta não diga de forma explícita o nome Paulo, ele traz ideias que você encontra dentro do material paulino. Então, é um arranjo que também é feito nesse sentido. E veja, o material dos valentinianos não entra, por exemplo, o Evangelho de Filipe não entrou para o cânone, mas as cartas de João entraram para o cânone, que deixam claro essa aproximação. Tá? Então, o Paulo em si, se a gente tivesse, de repente, a oportunidade de criar uma máquina do tempo e entrevistar Paulo ia tomar um susto, né? O famoso sustão. Foi assim, o quê? O que que aconteceu? Né? Mas a galera que está no século II, século III, fazendo essas costuras, elas sabem muito bem o que ela está fazendo. Então, eu diria que ali, esse é o momento pertinente. Então, não é Paulo que criou o cristianismo, mas uma tradição, sobretudo, tá? Paulina, joanina, que estabelece essas origens do cristianismo e que me parece ser mais coerente, aí sim, a crítica do Nietzsche, que talvez ele não tenha percebido quando ele, né, desce o pau em Paulo, mas o próprio título dele não é um título paulino, é um título joanino. Então, talvez inconscientemente ele tenha percebido isso, mas optou por descer o pau no Paulo, que aí foi um caso que aí ele já deu uma escorregada. Uhum. Falando em máquina do tempo, o próprio Jesus, se fosse transportado para o século XXI e visse o que aconteceu, de que ele foi feito um Deus e que toda essa história do Ocidente se deu do jeito que deu, ele também, eu acho que, eu não sei como é que ele reagiria, né? Porque
Sim, a gente sabe muito pouco sobre ele. Talvez, dependendo do cara, até falasse, não, pô, tá certo, era isso mesmo. Mas, pelo que a gente viu aqui, né? Como não era alguém que se autoproclamava Deus, era mais um pregador, sabe? Inserido ainda muito numa cultura judaica. Isso só, assim, contribui para aumentar a minha já enorme perplexidade de como que isso é tão forte, assim, ainda no nosso mundo, especialmente agora no Brasil. E, bom, com relação à ressurreição, eu sempre gosto de provocar as pessoas, falando que se a gente voltasse ao passado, de novo, máquina do tempo, e colocasse uma câmera na frente do túmulo, a gente não veria um homem saindo depois do terceiro dia morto e retomando a vida. Eu quero saber o que que você pensa sobre isso e o que que você pensa sobre a narrativa da ressurreição e dos milagres em geral. Agora já é uma pergunta que talvez saia um pouco mais do âmbito histórico para um âmbito mais filosófico, enfim, de reflexão, assim. Então, no campo da história, a gente trabalha as narrativas da ressurreição como recepção, ou seja, sobre as crenças dos cristãos, né? Então, ressurreição, logicamente, não é um evento histórico, ele é um evento metafísico. E só para pegar o gancho do seu comentário, que eu achei muito bom, eu acho que se Jesus aparecesse aqui, o desfecho dele ia ser o mesmo do século I. A diferença é que seria quem o crucificaria, né? A Exato. crucificação dele no século I foi por Roma. Agora seria pelos próprios seguidores. Então, isso Ó, está inclusive no Dostoiévski. Ele tem essa sim. ideia, acho que é nos Irmãos Karamazov, que se Jesus voltasse, ele ia ser crucificado de novo, né? Eu não tenho dúvida, ainda mais com esses fundamentalistas aí, eu tenho total certeza. Mas isso é um elemento suficiente para a gente entender que essa narrativa da ressurreição, eu gosto de lê-la como um evento traumático, tá? Ou seja, a crença na ressurreição, ela já existia. Ela não era algo inédito dentro do seio judaico. A ressurreição, ela era possível para pessoas justas. Então, eu acho que esse é o filtro para o nascimento da crença na ressurreição. Os seguidores de Jesus, porque Jesus evitou os espaços urbanos até o final. Ele só vai frequentar espaços urbanos quando ele resolve entrar em Jerusalém. Então, quando ele entra em Jerusalém, é justamente quando ele morre. Muito provavelmente, ele decide porque ele está convencido que ele pode instaurar o reino de Deus, e os amigos, familiares ali apoiaram a causa, também acreditaram. Imagina, dá tudo errado. O cara morre. Então, isso gera um trauma, uma experiência traumática, né? Como pode um homem bom, um justo, um Marte, morrer de uma forma tão cruel? Não, ele não pode. Ele precisa ressuscitar. Então, essa experiência traumática gera visões, né, imagens, e aí a psicologia explica isso melhor do que a história, sem dúvida alguma, que a dor, poucas horas de sono, tá? Então, os nossos sentimentos, mudanças no horário de sono, tá? Mudam a nossa perspectiva sobre formas o que você está vendo ou você acha que está vendo, né? O próprio Daniel Contígio, ele fala que já viu a avó dele, né? Então, assim, o medo também, a ansiedade, tudo isso faz você ter, por exemplo, você está sozinho em casa, uma porta de repente se mexe. Então, É. você já começa a criar toda uma narrativa, né? A sua memória, a sua mente, a nossa mente é extremamente criativa. Ela te cria, então, a partir disso, gatilhos. Então, a narrativa da ressurreição, ela me parece, as narrativas da ressurreição, elas estarem ligadas a essa ideia do trauma, tá? Ao mesmo o êxtase religioso. A gente também precisa lembrar que o contexto de antiguidade,
O êxtase é uma prática muito cotidiana. O próprio Paulo fala que é um cara que consegue falar em várias línguas, né? Mas essas línguas são essas línguas estranhas, essas línguas místicas, melhor falando, né? Místicas. E então tem todo esse contexto religioso também que propicia isso, tá? Quantos aí estão até hoje, né? Você está num ambiente ali de oração e de repente você começa a falar, ó, senti aqui um negócio, mandou Tem avisar para vídeos sobre você. isso. Tem vídeos, assim, eu particularmente acho bizarro. De pessoas falando sílabas com sílabas aleatórias, e aí começa. Aí vai contagiando um pro outro, e aí, enfim, eu não quero também fazer nenhuma declaração assim, que eu já faço normalmente, né? De que eu acho que beira assim com uma espécie de insanidade coletiva, assim. Essa coisa de falar em línguas estranhas que a gente vê nos centros evangélicos hoje. Mas não quero desviar muito disso. Então você não. Eu leio como a ideia da irracionalidade mesmo, né? Porque a religião, ela tem algo de irracional. Ou seja, você não consegue explicar por meios racionais. Você acredita ou não acredita? Porque o meio racional está te falando isso. Olha só, é um transe, né? As horas de sono. Eu tenho trocentas explicações, mas que elas não são suficientes para a experiência, ou seja, a vivência daquele indivíduo que acredita. E eu falo isso porque tem um texto do Celso que eu acho fantástico, que ele vai dizer que a crença em Jesus começou com loucas, desvairadas, é a expressão que ele usa, que vão falar que viram Jesus e começam a pregar que Jesus ressuscitou. Só que eu acho que eu, enquanto pesquisadora, tá? Eu entendo que tem um teto. A gente faz toda essa análise que dialoga com antropologia, dialoga com psicologia também, mas eu respeito muito também a galera que tem uma fé de fato, sabe, respeitosa, que sabe viver em democracia e acredita. Eu acho que é um direito do indivíduo também acreditar. Então, eu também não trabalho muito com essa. Eu não vou por esse caminho por conta disso. Faço, é claro, ressalvas, no sentido de que a galera que diz que no cristianismo é religião e na Umbanda, no Candomblé é macumba, é coisa do demônio, se você for de fato fazer uma aproximação, uma comparação, você vai conseguir encontrar vários elementos em comuns nesse campo de irracionalidade, de êxtase religioso. Então, é um pouco complicado. E eu acho que aí a sua fala nesse sentido é útil, para a gente validar, ou melhor, para a gente refutar esses discursos de intolerância religiosa, tá? Mas eu também respeito o cara que quer acreditar, eu não vou fazer o quê? É o direito dele enquanto cidadão, a Constituição prevê isso. O que a Constituição não prevê é o que tem sido feito dentro, infelizmente, do nosso Congresso, tá? De leis que são antidemocráticas, do cara que acha que só a dele é religião, né? O resto é mito, o resto é magia, é a tal da macumba, entende? Então é tudo é demônio, né? O feminismo é demônio, o marxismo é demônio, hoje em dia você ser demônio tá fácil, porque qualquer coisa você já está né, lá no saco do demônio. Então, essas questões que eu acho que precisam ser mais, de fato, combativas. Então, por isso que eu sempre falo, só esse religioso aqui que eu acho que faz críticas, como, por exemplo, o Henrique Vieira, né? O próprio Kleber Lucas, são caras que eu acho que são, inclusive são estudiosos, eles também, né? O Kleber está fazendo seu doutorado na UFRJ também. Então, são caras que eu tenho respeito e admiração, inclusive. E voltando à ressurreição, então você vê muito mais como fenômenos psicológicos coletivos que induziram as pessoas a disseminarem determinadas ideias, do que uma coisa de manipulação organizada, com o intuito de controle das massas. Para você foi algo mais espontâneo do que algo deliberadamente é, de controle social, assim.
Eu não vejo como controle social, não. O que não significa dizer que não tenha lideranças, sobretudo hoje, que façam, tá, esse tipo de Depois uso, se tornou assim, mas não tá? surgiu E ainda. tem. Não, mas eu não vejo como algo que surge já com uma intencionalidade de controlar. Até porque, convenhamos, se você fosse escolher uma religião para poder ser um monopólio, algo que controla os outros, seria uma péssima escolha. Porque um Jesus que é crucificado, caramba, você já começou muito mal. Essa foi a maior dificuldade dos cristãos. Os cristãos só vão usar o símbolo da cruz no século V. Alguns Uau! arrastam para o finalzinho do século IV, mas século V, seguramente, que a cruz se torna um símbolo cristão Isso, nas imagens. caramba, isso é chocante, porque é fundamental para a narrativa, né? Porque é o cruzamento do eterno com o temporal, assim, é ali que ele se torna realmente consagrado, porque o bem Por triunfa. isso que eu digo, como então algo que nasceu para ser manipulação leva tantos séculos É, para se tornar uma imagem de fato? Você realmente, entende? realmente, é. Porque o próprio, agora me fugiu o nome dele, que foi um dos primeiros autores a falar sobre essa questão da viagem, né, o sonho do homem à Lua. Mas tem um Júlio cara que ele é Verne? muito. Quem? Júlio Verne? Não, é isso no contexto da antiguidade. Verdade. Me fugiu o nome dele agora. É século III. Ele faz uma crítica aos cristãos, fazendo uma ironia de que nenhum outro Deus, tá? E aí ele faz um paralelo com Prometeu, havia sido crucificado, porque a morte numa cruz, por uma divindade, é algo sem precedentes. Os autores latinos, gregos, não cristãos, não vão aceitar esse discurso. Porque como pode um Deus ser rebaixado, envergonhado dessa forma? Só um humano poderia ser crucificado. A tal ponto que os próprios cristãos também vão ter dificuldade de trabalhar com isso. Alguns vão dizer que Jesus não foi crucificado. O Jesus que foi crucificado foi um Jesus humano, foi uma ilusão. Tá? Então, a cruz, como elemento de escolha, é a pior escolha possível. Então, como é que eu posso usar essa ideia de uma religião que já começa toda errada, que de boa nova não tem nada? É. Então, a gente precisa entender que o cristianismo parte, num primeiro momento, dessas crenças, de fato, dessa irracionalidade que parte da dor, do Hum. trauma, né, das expectativas não cumpridas. Então, me parece ser muito mais lógico isso do que essa ideia de uma manipulação. Não significa dizer que não tem. Por exemplo, a ideia do purgatório medieval é uma Depois se torna, manipulação. isso é inegável, depois se torna controle social, manipulação, como a O gente vê. próprio Jacques Legoff, ele define muito bem essas origens do purgatório, como essa ideia do controle, a igreja que controla, né, a vida, mas também controla a morte. Então, isso é interessante você pensar. Mas ali na Gênese, né, eu não vejo como um discurso de manipulação, não. E essa coisa da cruz, da religião ter começado assim, a boa nova não ser boa, ter dado tudo errado. Mas depois, então, talvez nesse período que você está falando, que as coisas começam ali, século II, III, a se organizar, eles tenham se dado conta de que, caramba, peraí, isso aqui é genial, cara. O Deus se tornou homem e morreu pelos nossos pecados. Isso supera qualquer mito grego, sabe? Isso aqui vai funcionar como storytelling. Então talvez só nesse momento eles se deram conta, peraí, a gente vai usar isso ao nosso favor. E isso vai se alastrar, assim, e realmente me parece mais plausível, né? É É bizarro. por aí mesmo. É isso. Por isso a importância da datação também, para a gente também entender que tem de fato ainda, ali nos anos 50, por exemplo, você tem figuras importantes que estão ligadas a esse indivíduo, Jesus. Tá? Então, é complicado você trabalhar como algo que já foi fabricado para isso, algo que já foi.
já tinha um fim. Aí eu acho que você deixa de fazer história e você parte para uma coisa chamada teleologia, Sim, né? Ou seja, você já sabe o fim, né? E começa também a manipular suas fontes para convencer o seu público sobre o que você acredita. total. E eu queria, para concluir, saber o que você pensa sobre a redenção do Anakin Skywalker. Ele era realmente o escolhido? Ou você acha que com o que aconteceu depois no novo cânone, ele deixou de ser o escolhido? Então, você sabe que eu adorei essa pergunta para terminar ele com um tom de seriedade, né? Eu amei. Mas você sabe que quando o George Lucas foi lançar, né, O Retorno do Jedi, que é o último filme da primeira trilogia, a ideia dele não era deixar o Luke lá como bonzinho, tá? Sim, O desfecho dele ia ser o mesmo do pai. Então, na verdade, essa profecia, ela não se cumpriria nem no Anakin, olha, nem no Luke. O que o George Lucas tinha de ideia, na verdade, é refutar essas ideias dessas profecias. Porque então é um pouco, eu acho que o Rogue One é que resgata de fato essa filosofia originária do George Lucas, né? Que é o quê? Se você quer de fato mudanças, você não tem que depositar num herói. Cabe a cada um de nós instaurar essa mudança. E eu não sei se você sabe, mas o George Lucas, ele é de origem metodista. E aí ele funde ideias, né, do cristianismo junto com religiões orientais. uhum, Então faz ainda mais sentido o George Lucas ter como, né, projeto piloto ou ideia original essa crítica, porque ele me parece nesse aspecto ter se aproximado de fato da ideia do Jesus histórico. O reino de Deus está instaurado, então cada um de nós precisa executar esse reino. Quando você deposita a ideia no herói, você está indo em direção à fé. Então, trabalha com esse trocadilho, né? E aí o George Lucas muda o roteiro, o Luke vira o mocinho da história, porque ele vendeu, né? Ele também gostou de ganhar dinheiro. claro, claro. Teve essa mudança, ele começou a vender os bonequinhos do Luke. Agora, eu não contabilizo essa última trilogia da Disney. Não é o cânone ortodoxo, né? Eu não gosto, tá? Eu nem falo dessa trilogia, eu prefiro nem comentar, por favor. Eu paro ali em Rogue Claro, eu entendo One. que é uma ofensa, né? Para quem realmente é, acompanha desde eu, criança. porque mudou completamente, né? Esse negócio no final, você entende o quê? Eu acho que o que fica ali é que o Palpatine e os Siths, que são os caras no final da conta, porque eles ficam manipulando tudo ali. Imagina, ela como a neta. É, tudo se torna essa coisa que você falou do herói, da linhagem, né? E também é muito incoerente o jeito que eles tentam costurar tudo no nono, né? Pra ficar essa coisa do Palpatine, né? Porque nos outros não tinha isso, né? No Não 7. tem, não. É tanto que você vê que o Mandaloriano que está vindo para consertar essas questões É, já está começando a aparecer algumas questões ali ligadas a como o Palpatine tentou buscar. No fundo, Star Wars virou o mito da eternidade e como que esse mito da eternidade possibilita a manipulação de massas por meio do Palpatine. Assim, em linhas gerais, eu acho que ele ficou um pouco isso, dentro da dimensão do Star Wars, né, dentro da Disney. Mas. E eles já estão tentando o quê? Agora vem uma nova saga, né, da Rey, sim. que vai tentar justamente dar um jeito naquela confusão, naquela bagunça que foi feita, né? Ficou muito corrido o último filme. Eu não gostei. Eu não Cinematograficamente, gosto. um desastre. Matou gente ali que não tinha por que morrer daquele jeito. Tudo bem querer construir um arco, né? Eu acho que é importante você estabelecer arcos, o Star Wars tem isso. Mas do jeito que foi feito, não. É. Eu acho que seria muito mais interessante, só para concluir, esse que é o assunto mais importante da live. É,
Eu acho que teria sido muito mais interessante se eles tivessem pego como um vilão tanto o mentor do Palpatine, que é o Darth Plagueis, que é sugerido ali no terceiro filme, como um retorno, porque ele teria criado o Anakin e tal, ou então o próprio Kylo Ren ser o Sim. vilão. Porque ele já tinha isso, não precisava do Palpatine, cara. Pô, o 8 ele fica lá, ele ganha essa autonomia, ia ser bem mais interessante. Na verdade, a história se perdeu, porque, como eu falei, ela deixou de ser uma narrativa, até porque essa necessidade de você ter um escolha, é como se assim, bem, a profecia, como é que ela ficou então? Porque, no É, fundo, então, o Darth Vader ter ali, né, um último ato, tentado matar o Palpatine, não serviu exatamente. para Não nada. deu pra É nada. como se essa própria profecia, então, ela foi o quê? Criada pelos Siths? Os Siths que, no fundo, são os caras que mandam em tudo ali? Jedi eram otários lá do templo de Coruscant, por gerações eles estavam, né, caindo. Enfim, Juliana, foi um prazer enorme, foi uma das conversas mais legais do podcast. Tenho certeza que o pessoal vai amar. Não, E o prazer foi meu. se você quiser divulgar alguma coisa aí, fica à vontade, antes da gente encerrar. Não, dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui, né? Muito bom ter um conterrâneo, que agora, depois do tempo que eu passei no Espírito Santo, fazer usar mais essa expressão quando encontro um carioca. Então, um conterrâneo também fazendo divulgação científica. Espero, de fato, a gente ter uma hora, uma oportunidade de fazer, né, alguma atividade presencial, e já que a gente está no Rio. Pedir a galera aí que me acompanha, né, e ainda não conhece, né, o Matheus, sigam o Matheus, conheçam o Matheus, né, a galera que não me conhece, tá aí com o Matheus também, deem uma conferida lá no canal, e eu vou aproveitar para fazer, sim, uma divulgação. Eu vou começar agora, dia 10 de julho, um curso chamado O Nascimento do Cristianismo. É um curso que eu pensei online, vão ser 5 aulas. No momento, agora ele está na pré-venda. Quem adquirir na pré-venda vai ter uma aula, uma sexta aula bônus, né? Com um e-book. Então, é uma coisa para introduzir mesmo, para você sair, fazer essa saída desse olhar teológico que você foi apresentado desde seus primeiros anos de vida e caminhar em rumo em direção a uma perspectiva histórica. Então, o curso é para isso, é um beabá, né? Por isso que é o nascimento do cristianismo. Um beabá para você entender historicamente, ler o Novo Testamento sem essas amarras, sem esses filtros teológicos. Excelente. Então, muito obrigado. Vocês que assistiram, os links para Juliana estão aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.